Porque para Deus meia obediência é desobediência. A partir do capítulo 2 e o capítulo 3, vai falar novamente da morte de Josué. Josué não morreu 2 vezes. Mas o versículo 8 do capítulo 2, faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Morreu com 110 anos. Mas já havia falado, o livro começou falando que Josué tinha morrido. E agora ele vai falar que Josué morreu de novo. Porque no capítulo 1 ele fala da perspectiva humana, do que o homem vê. Capítulo 2 e 3 ele fala da perspectiva de Deus. Quais foram as reais causas da queda de Israel? O que realmente aconteceu? No mundo invisível, no mundo espiritual. Porque no mundo visível tudo pode estar correndo bem, mas no mundo espiritual pode ser que tenha problemas que Deus esteja vendo e que às vezes as pessoas não estão vendo. E Deus envia um anjo do Senhor para falar no capítulo 2, e fala para eles, e começa a falar: olha, o Senhor, Ele foi fiel a vocês, Ele não invalidou a aliança com vocês, Ele tirou vocês da terra do Egito, que sob juramento Ele havia falado aos seus pais. Mas vocês, e Ele falou para vocês: não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isto que vocês fizeram? O que vocês fizeram? O Senhor foi fiel, porque Deus sempre é fiel. Deus sempre é fiel. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer na tua vida, meu amado. O que você precisa na tua vida é somente de Deus, ajuda de Deus. Deus é suficiente para fazer tudo em nossa vida. Deus falou: olha, aquilo que eu prometi para vocês eu fiz. Eu prometi que iria tirar vocês da terra do Egito. Eu dei algumas ordens para vocês. Eu falei para vocês: não façam alianças com eles, derrubam os seus altares. E vocês não fizeram isso, vocês não obedeceram a minha palavra. Este é o problema. Este é o problema. Eu falei para vocês: não façam alianças. Por que Deus não queria que fizessem alianças? Porque não tem como. Amós 3:3 diz assim: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Não tem como 2 pessoas andarem juntas se elas não estiverem em acordo. Não tem como um casamento dar certo. Não tem como uma sociedade dar certa, se um quer puxar para um lado e outro quer puxar para o outro lado. Não tem jeito. Deus falou para eles: eu falei para vocês não se ligarem com essas pessoas, porque eles iriam influenciar vocês. Muitas vezes é o contrário daquilo que Deus espera que nós façamos. Porque Jesus, Ele falou: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque todo mundo vai ver as tochas acesas na cidade de longa distância. Vocês são o sal da terra. Não se pega uma candeia, uma lamparina e coloca debaixo da cama. Não, ela não vai funcionar. Você precisa da lamparina no lugar alto para iluminar toda a casa. Jesus falou: olha, vocês fazem a diferença. Ele falou: olha, eu não tenho como tirar vocês do mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês não são do mundo, vocês são diferentes. Na verdade, Deus sabia que Israel não estava preparado, não estava pronto para conviver e ver tudo aquilo que eles iriam ver, e estar num mundo onde pessoas anti-Deus, estar num mundo onde havia práticas que Deus não queria que eles aprendessem. Deus deu um monte de regras para eles lá em Levíticos e falou: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Olha, o teu filho não deita com a tua filha, o sogro não deita com a nora, não faça isso, homem não deita com homem, mulher não deita com mulher, não faça isto, pois estas práticas eu estou tirando eles da sua terra. E Deus não queria que Israel aprendesse a ver as práticas das pessoas que não conheciam a Deus. Mas eles entram na terra e eles aprendem tudo. E eles não expulsam os moradores. E a Bíblia diz, versículo 5 do capítulo 3: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heveus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres,
e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Porque a gente acha que nunca vai chegar tão longe, mas na verdade a queda é passo a passo. A rachadura na parede, ela começa quase que imperceptível. É um risquinho tão fino, não vai fazer nada. Mas com o tempo a rachadura vai aumentando e aumentando, aumentando. E a gente vai colocando lá o esparadrapo, a fita isolante. E quando percebe, já está longe demais. Israel, o fato de eles não expulsarem o inimigo e deixarem o inimigo morarem juntos, fez com que eles aprendessem as práticas do inimigo, aprenderam os seus caminhos. A partir do capítulo 3, depois que Deus dá o resumo da história, de algumas coisas que eu vou falar, no versículo 7 do capítulo 3, começa aquele ciclo do livro de Juízes que vai se repetir por mais de 300 anos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos balins e ao poste ídolo e aos ídolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. E então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Versículo 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. A partir do resumo que Deus dá da situação, no capítulo 3 começa um ciclo por 300 anos. Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor, vem um inimigo, invade a terra, escraviza Israel na sua própria terra. Você ser escravo na sua própria terra, você ser servo na sua própria terra, você ter que trabalhar pelo seu pão debaixo da espada do inimigo, você não estar na posição que Deus planejou para a sua vida, você ser um derrotado, você ser um miserável, você ver o seu dinheiro ir embora, você ver você sendo cauda e não cabeça na sua própria terra por causa da sua desobediência ao Senhor. E eles desobedeceram, e Deus permitia que inimigos viessem, saqueassem a sua terra, como fizeram na época de Gideão, saqueassem as colheitas, tacava fogo nos campos, eles passavam necessidades, ficavam debaixo do jugo por 10 anos, sofrendo. Deus não quer que você sofra, você é povo de Deus, você foi chamado para ser vencedor, meu amado. Sofrendo. Então de repente, depois de tanta dor, às vezes a gente não vem pelo amor, acaba vindo pela dor. Às vezes as dores vêm em nossa vida para nos acordar, nos despertar. Às vezes parece que a gente está dormindo um sono profundo na nossa vida, que nós não percebemos o que nós estamos fazendo. Então às vezes Deus permite alguma dor em nossa vida para a gente acordar. Eles acordavam e falavam: que vida miserável que nós estamos vivendo. E começavam a orar. Não fala quanto tempo eles oraram, mas talvez oravam 1 ano, 6 meses, 8 meses. Oravam, buscavam a Deus, acordavam de madrugada, reuniam com os irmãos, buscavam ao Senhor. O Senhor tem misericórdia da nossa vida, perdoa os nossos pecados, se arrependiam, buscavam e clamavam a Deus. Então Deus levantava um juiz, levantava alguém, tocava a trombeta, reunia um exército e lutava e libertava Israel das mãos do inimigo, como ele fez aqui através de Otiniel. E a terra descansou por 40 anos.
Mas depois eles iam fazer novamente, que era mal diante dos olhos do Senhor, e o ciclo se repetia por várias vezes. Durante o livro de Juízes, o ciclo se repetia. Na verdade, a raiz de tudo isso daí está no capítulo 2 e 3, a perspectiva de Deus, porque quando você lê o capítulo 1, parece que é um capítulo de vitória, é um capítulo de avanço. Eles derrotaram o inimigo, eles expulsaram os moradores, não expulsaram todos, mas eles entraram na terra, eles possuíram a terra. Mas Deus olha e fala: olha, eu fui fiel a vocês, eu falei que eu iria abençoar a vida de vocês, e eu tirei vocês da terra do Egito. Eu falei para vocês não terem aliança com essas pessoas. Eu falei para vocês derrubarem os seus altares, mas vocês não obedeceram a minha voz. O que foi isto? O que foi isso que você fez? Às vezes a gente tem que parar em nossa vida e pensar: onde é que eu estou levando a minha vida? Onde eu vou terminar se eu continuar deste jeito? O livro de Juízes, o resumo, termina com uma frase triste. A última palavra de Juízes é o versículo chave do livro, para você entender a história. Naqueles dias, o último versículo do livro, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava que deveria fazer. Cada um fazia o que achava que deveria fazer aos seus próprios olhos. Parece até os nossos dias, parece que nós estamos vivendo isto. Te faz feliz? Então faça. Aquilo vai te deixar feliz? Faça. Ah, Deus é bom, Deus é amor, Deus entende, Deus é bonzinho. Papaizinho lá do céu, papai do céu, obrigado, seu cara. Deus é legal. Deus quer que você seja feliz. Se te faz feliz, faça. Cada um fazia o que achava mais reto aos seus olhos, não aos olhos de Deus. Para Deus eles eram rebeldes, desobedientes. Para eles não. É quando a gente começa a achar que tudo é relativo. Não precisa ser radical. A moral é relativa. Que ninguém tem nada a ver com a minha vida. É importante você ser feliz. Estou feliz. Eu sou casado, mas não tem nenhum problema. Eu sou homem. Eu saio com a secretária de vez em quando. Meus amigos, todos fazem. Afinal é o costume da terra. Os cananeus fazem isso também. Eu aprendi com eles. Eles são gente boa, gente legal, educados. Quando a gente começa a substituir a palavra de Deus pela cultura anti-Deus, nós questionamos os absolutos morais de Deus. Nós questionamos o que Deus fala. Então nós começamos a adotar um sincretismo religioso de que tudo leva a Deus, que Deus é bonzinho e que nada ofende a Deus, e que também se ofender problema de Deus. A gente começa a viver a nossa vida e achando que o que interessa é sermos felizes e vivermos a vida do jeito que a gente quiser. Só que eles, quando fizeram isso daí, eles aos poucos foram caindo na tragédia, na escravidão e na miséria. Quando uma sociedade se afasta de Deus e perde os padrões da Bíblia e perde os padrões morais de Deus, ela vai afundar. A catástrofe vai vir. Nós nunca ouvimos tanto no planeta e nunca ouvimos tanto no Brasil, nunca ouvimos tanto no mundo inteiro. Suicídios, depressão. Toda hora todo mundo precisa fazer análise.
destruição. Por quê? A base de tudo é a nossa vida confusa, as nossas escolhas erradas. E nós achamos que não irão ter consequências, mas tem consequências na nossa vida. Deus falou para eles, eu falei para vocês. Eu fiz a minha parte. Deus, Ele sempre é fiel. Não culpe a Deus pelas tragédias, meu amado. Deus não é culpado das coisas. Deus falou, eu abençoei vocês. Eu falei para vocês, olha, não se junte a eles. Não é que você não possa ter amigos não crentes, nada disso, meu amado, não é nada disso. O que Deus queria era o seguinte, você não aprenda as práticas deles e não se convença de que aquilo vai estar correto. Para Deus o certo é certo, o errado é errado, o sim é sim, o não é não. Para Deus não tem meio termo. Se o mundo falar sim e Deus falar não, é não, meu amado. Vocês estão me entendendo? Se o professor da faculdade falar sim, é legal, mas a Bíblia falar que é feio, é feio. A minha vida é baseada na palavra de Deus. Mas pastor, esta Bíblia aí é antiquada. Esses dias eu vi um comentário de alguém falando o seguinte, não, Paulo falou isso daí, mas Jesus é amor, ele falou amai-vos uns aos outros. Eu acredito em Jesus e não em Paulo. Jesus é maior do que Paulo. Como se fosse maior espiritualidade. Evangélico. Sim, Jesus é maior que Paulo, e Paulo simplesmente falou as palavras de Jesus. Tudo que Paulo escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo, foi inspirado pelo Espírito de Cristo. O que Cristo queria falar, ele também falou através de Paulo. Você quer saber o que Jesus pensa sobre alguma coisa que ele não falou? Leia Paulo e você vai ver o que Jesus pensa. Paulo falou inspirado por Jesus, inspirado pelo Espírito Santo. Mas a gente, aquilo que desagrada, a gente fala, eu vou obedecer a Deus 30%, olha, eu vou obedecer. Não, sabe, queridos, ninguém é perfeito, não, ninguém é perfeito, todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós às vezes damos passos errados em nossa vida. A diferença é que a gente precisa se arrepender e colocar a nossa vida nos trilhos de volta. A gente às vezes está numa situação, não sabe o que fazer. Sabe a primeira coisa que você deve fazer para a tua vida recomeçar a andar? É se arrepender dos pecados e confessar ao Senhor e pedir a ajuda de Deus. Senhor, por favor, Senhor, eu sozinho não consigo, eu preciso do Senhor. E Deus vai ajudar você, meu amado. Ele vai ajudar você. Mas a gente precisa tomar uma decisão. Quando eu me converti, eu tomei uma decisão. Os meus amigos me chamavam para coisas erradas. Mas agora eu tomei uma decisão. Agora eu não vou mais. Se for preciso, tenho que me afastar de alguns. Se for preciso, tenho que me afastar de alguns amigos meus. Aqueles meus chamados amigos que querem me levar para longe de Deus, é melhor você não andar com eles. Não adianta você que foi dependente de drogas, saiu da Cracolândia e estava com a vida fundada nas drogas, continuar mantendo o relacionamento com o traficante. Passar na casa dele toda semana. Não, pastor, hoje eu sou forte. Calma. Não adianta você querer passar na beira do abismo achando que tudo vai dar certo, porque não vai dar certo. Uma hora a roda da carruagem escorrega e você cai no abismo. Olha, querido, eu estou cansado de ver gente que realmente ama a Deus e quer viver para Deus, mas não consegue viver para Deus por causa das suas companhias. Porque anda com gente que não pode andar, anda com pessoas que não deveria andar, deveria tirar da sua vida aquelas pessoas, mas eles pensam como homem, eles pensam o seguinte, mas eles são os meus únicos amigos, e eu vou ficar sozinho. Sabe o ditado que diz, antes só do que mal acompanhado? Você nunca vai estar sozinho. Quando você fizer o que é certo, Deus vai abençoar você.
A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai fazer as outras coisas. Deus vai endireitar as tuas veredas, Deus vai endireitar os teus caminhos, e Deus vai trazer pessoas que vão ser bênção na sua vida. Primeiro eu preciso dar o passo. O problema é que eles foram se contaminando. Sabe quando a gente mora do lado, a gente começa a ver o que aconteceu aqui. Os filhos deles foram lá e casaram com mas que moça bonita. Olha aquela cananeia lá, pai, olha, é linda. Foi Miss Cananeia o ano passado. É mesmo, filho? Estava na televisão. Uau. Ela está gostando de mim, pai. Então tá bom. Casa com ela. Israel deu os seus filhos para casar com os cananeus deram os filhos para casar com eles se fizeram uma aliança, eles misturaram-se, e quando a gente vai misturando, ninguém começa a adorar outro Deus de uma hora para outra, nenhum crente cristão de verdade, ele fala assim: quer saber, eu não quero mais saber de Jesus não, agora meu Deus é Buda. Não faz isso. As coisas acontecem passo a passo. E você pode não adorar a Maomé, você pode não ser islamista, nem budista, você pode ser cristão, estar longe de Deus. Porque a gente pensa: bom, eles adoraram outros deuses. Eu não adoro Deus nenhum, meu Deus é o Senhor. Mas pode ser que não seja verdade isso daí. Jesus, ele falou: aquele que me ama, ele guarda a minha palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Se você erra, você vai lá, ajoelha, fala: Senhor, me perdoa, me ajuda. Eu estou sozinho, eu preciso de ajuda. Coloca gente na minha vida que ame ao Senhor. Se junte com gente que ame ao Senhor. Se junte com gente que ame ao Senhor. Você se converteu agora, se junte com gente que ame ao Senhor. Se junte com jovens que queiram orar, que queiram buscar a Deus. Isso vai ajudar você, vai fortalecer a tua fé, vai te aproximar mais do Senhor. Você vai aprender a ouvir mais a voz de Deus. Você vai aprender a Bíblia, aprender os caminhos de Deus, aprender a tomar decisões certas na sua vida. É isso que Deus fala. O problema foi que Israel deu passos errados na perspectiva de Deus. Eles fizeram escolhas erradas. Primeira coisa, eles fizeram alianças com os moradores da terra que eles não deveriam fazer. Eles não derrubaram os seus altares. Se a gente perceber que tem um altar na nossa vida que está nos levando a adorar um outro Deus, seja o Deus do sexo, seja o Deus da mentira, seja o Deus do orgulho, seja o Deus da desonestidade, altares que estão lá em nossa vida, que nós precisamos derrubar esses altares da nossa vida. Precisamos derrubá-los. Às vezes a gente não consegue derrubar sozinho. Como eu preguei a semana passada, Gideão, Deus falou para ele derrubar o altar de Baal. Ele pegou 10 homens para ajudá-lo. Às vezes a gente não consegue derrubar o altar sozinho. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de irmãos. A gente precisa de gente que nos fortaleça e nos ajude a derrubar o altar de Baal que está no nosso terreno, está no quintal da nossa casa. Preciso do irmão, preciso de alguém mais crente do que eu. Preciso de alguém apaixonado por Jesus, inflamado pelo Espírito Santo, para me ajudar a derrubar este altar da minha vida, que está me escravizando a Baal. E eu não quero na minha vida estas coisas, porque lá na frente vai trazer tragédias que Deus não quer. É isso que acontece. Foi o que aconteceu com Israel. Não expulsar os moradores da terra. Deus falou: não expulsar os moradores da terra. Tiveram uma obediência parcial. Obediência parcial traz uma fé parcial, uma fé fraca. Eles têm carro de ferro. Deus não se importa com a força do inimigo. Deus é maior do que o inimigo, meu amado. Davi falou para Golias: você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou
contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a quem você tem afrontado. Você vem comigo com espada, com escudo, com armas, eu vou contra você em nome do Senhor. A Bíblia diz: muitos confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Muitos colocam a sua confiança no braço do homem, mas eu confio no Senhor, meu amado. Eu confio no Senhor. Há algo impossível na sua vida, é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Para Deus nada é impossível, meu amado. Deus tem o controle sobre todas as coisas em nossa vida, e mesmo quando nós não enxergamos, lá está o Senhor nosso Deus dos exércitos, que controla todas as coisas nesta terra. Nada foge aos seus olhos. Eu sou humano como você. Tem horas em nossa vida que a gente fica abatido. Tem horas em nossa vida que a gente se sente sozinho. Tem horas em nossa vida que a gente parece que Deus nos deixou. Mas Deus não nos deixou. Jamais Ele nos deixa. Ele está lá. Mesmo quando você não entende as coisas na sua vida, está lá. Está cuidando da gente, cada detalhe da nossa vida. Está colocando as pessoas certas. Mesmo no meio da dor, nós podemos crescer e ficar firmes, confiando no Senhor, que controla cada detalhe. Não cai uma folha de uma árvore. Jesus, ele falou: olha, você compra 2 pardais por uma moedinha. No entanto, eu digo para vocês que nenhum pardal cai na terra sem que o vosso Pai Celestial saiba. Deus conhece tudo. Deus sabe o dia que você nasceu, o minuto, o segundo exato. Antes dele fundar o mundo, antes de haver estrelas, Ele sabia de você tudo. Ele sabe o dia que você vai partir desta terra. Está escrito no livro dele. Quando chegar o seu dia, é o seu dia. Você fez o que você precisava fazer. Se você serviu a Deus de todo o coração, você fez. Deus deu aquele tempo. Às vezes eu fico pensando, falo, puxa, às vezes eu tenho uma luta, né? De vez em quando eu tenho vontade de tanto de ir para o céu. Não está vontade de ir para o céu. Às vezes a gente tem vontade de ir para o céu, assim, de ver Jesus. Puxa, imagina só, eu amo você, meu irmão, mas que pensa só, sentar lá junto com Moisés. Falou: Moisés, vem cá. Nossa, cara, eu gosto demais de você. Antes de eu te conhecer, mas li as histórias lá. Nossa, Josué, me dá um tempinho para a gente papear um pouquinho. E lá para o céu, maravilhoso. Mas ao mesmo tempo eu sinto tanta vontade de fazer tantas coisas. Esse tempo que Deus nos deu aqui é limitado. Nós temos que usá-lo com sabedoria. É o que Moisés falou: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance e tenha sabedoria nas coisas que eu faço. Eles não creram no Senhor totalmente. E a Bíblia fala no versículo 10 do capítulo 2, que foi também congregada junto com Josué aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que Ele fizera a Israel. Sabe o que Deus coloca aqui? O motivo. Josué morreu. Morreram os generais de Josué. Morreu a geração de Josué. Aquela geração que viu o sol parar no céu por mais de quase 2 dias. Quase a noite inteira. O sol não parou enquanto Israel não derrotou os seus inimigos. Morreu aquela geração que atravessou o rio Jordão em terra seca. E ficaram abismados diante daquele milagre. Aquela geração que viu Deus mandar um maná no deserto, que eram jovens, crianças que viram milagres de Deus, e viram Josué derrotando os inimigos, e cresceram debaixo da liderança de Josué. Aquela geração morreu, foi congregada aos seus pais. Surgiu uma nova geração. A Bíblia diz que não conhecia o Senhor,
nem tampouco as obras que ele fizera a Israel. Na verdade, a culpa não foi dos pais não, meus queridos, porque com certeza eles conheciam sim sobre Deus, com certeza eles sabiam as histórias de Israel. A história não morreu, eles sabiam tudo, ouviram as histórias, conheciam as histórias, a história não morreu com eles. Sabiam o que Deus fez, conheciam teologicamente, conheciam na sua cabeça, mas não experimentaram Deus na sua vida. Uma vez eu preguei sobre a síndrome da segunda geração. A tendência natural, às vezes, da segunda geração é perder a visão que a primeira geração teve. O fervor dos pais muitas vezes se torna formalismo nos filhos, se torna apatia nos netos. Que a primeira geração, quando você tem que entrar na terra prometida, no mundo espiritual, você vai lá jejuar e orar, e passar em vigílias, e oração, e jejum, e buscar a Deus, e consagrar, e clamar ao Senhor. Nós somos tão poucos, e tem uma terra tão grande para conquistar, e você jejua, e você ora, e você chora, e você busca a Deus, e então invade a terra, e Deus dá vitória, e conquista a terra, e derrota os inimigos. E agora vem uma nova geração, que a terra está conquistada. E a geração ouviu sobre os milagres de Deus, mas muitas vezes se torna uma geração formal, intelectualizada, teologicamente conhecedora da verdade, mas que não sabe o que é passar das madrugadas ajoelhadas com o rosto no chão, chorando diante do Senhor, falando: Senhor, eu preciso de milagres na minha vida. É a geração do bolo com café. Como eu falei a semana passada, quanto menos do Espírito Santo nós temos, mais café com bolo nós precisamos para manter a igreja andando. Quanto menos de Deus, a gente precisa inventar programas, a gente precisa fazer entretenimento, a gente precisa fazer os shows, a gente precisa fazer a carruagem andar, a gente precisa organizar mais coisas, a gente precisa criar novas coisas, a gente precisa fazer outras novidades. Se não tem novidade, ninguém vai para a igreja. As pessoas enchem as igrejas quando tem novidade. Tem novidade, as igrejas ficam cheias. E assim nós nos esquecemos que a igreja é mantida pelo Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo vai embora e a igreja continua. A segunda geração estava satisfeita com as conquistas que tiveram. A segunda geração se acostumou com a bênção. A segunda geração achou que não precisava ser tão diferente assim. A segunda geração não negligenciou a palavra. Isso aconteceu nos Estados Unidos da América. Isso aconteceu em Israel. Minha oração é que não aconteça no Brasil. E uma geração que pagou um preço para buscar a Deus, vira uma outra geração que não é apaixonada pelo Senhor. Porque às vezes na aparência pode ser que esteja tudo bem aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus Ele pode falar: olha, vocês não derrubaram os altares que deveriam derrubar, vocês não tomaram as decisões que precisariam tomar. Suas vidas não têm diferença nenhuma deles. Jesus falou: vocês são a luz do mundo. Se apagar a luz, que trevas grandes vão ser. Vocês são o sal da terra. Mas não, Senhor, nós queremos ser como os outros povos. Israel falou para Deus: nós queremos um rei como todos têm. Nós não queremos ser diferentes, nós queremos ser iguais. Igreja significa chamados para fora. Quando nós somos chamados para fora do mundo, nós somos chamados a viver uma vida diferente, meu amado. Somos chamados a viver uma vida diferente, a viver para Deus. E a melhor coisa que nós podemos fazer em nossa vida é colocar Deus em primeiro lugar. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, todas as outras coisas vão ser acertadas. Todas as outras coisas vão ser encaixadas. O que você precisa fazer? Pastor, o que eu preciso fazer? Você só precisa colocar Jesus em primeiro lugar.
Aquilo que você tem o Espírito Santo dentro de você, você não precisa de regras, você não precisa do pastor atrás de você falando o que você pode e o que você não pode. Você tem o Espírito Santo. Quando você faz uma coisa e acender uma luzinha, sabe, uma luzinha vermelha lá na tua consciência, não está certo, não faça, não faça. Siga a Deus. Deus vai abençoar.